Senhor presidente, colegas deputados, senhores e senhoras que nos assistem, nos ouvem através dos diversos veículos de comunicação da Câmara dos Deputados, eu inicialmente gostaria de pedir aqui a repercussão do conteúdo da minha fala nos veículos de comunicação da Câmara dos Deputados, assim como na Hora do Brasil. Porque os dados que eu vou trazer aqui não são palavras. Nós aqui ouvimos e assistimos a alguns que ainda conseguem defender este governo, que tiram do fundo da alma alguma motivação para defender um governo que quebrou o país e deixou as áreas mais importantes do nosso país sem investimentos, e que ficam aqui propagando que o governo do PT tirou milhares de famílias da pobreza, que melhorou a qualidade de vida de milhares de pessoas. Pois vamos então para os fatos, vamos para os investimentos, vamos para os números, vamos para a verdade e realidade dos fatos. Nos primeiros 7 meses deste ano, senhor presidente e colegas parlamentares, ou seja, nos primeiros 7 meses do governo da presidente Dilma, senhor presidente, eu acho que o tempo foi colocado errado, eu vou ter que ser interrompido várias vezes, porque não são 4 minutos, são 8 minutos. Então, eu queria que Vossa Excelência, por favor, corrigisse aí, desde já, o meu tempo para não ficar sendo interrompido. Vai ser contabilizado, já está contabilizado. Obrigado, senhor presidente. Obrigado. Nos 7 primeiros meses desse ano, ou seja, nos 7 primeiros meses do governo da presidente Dilma, o governo do PT não executou nenhum centavo das 17 ações nas áreas de segurança pública, saúde e educação. Essas ações estão previstas em 4 ministérios essenciais para a área social, que são os ministérios da saúde, da educação e da justiça e desenvolvimento social. A verba das ações totaliza R$1 bilhão, porém segue zerada nas diversas iniciativas de interesse popular, tais como assistência à saúde da população ribeirinhas, educação infantil e construção de delegacias e penitenciárias. A falta de gastos nessas ações contradiz o discurso do ministro da Fazenda, Joaquim Levin, que declarou anunciar os cortes de quase R$70 bilhões que todos os setores do governo seriam atingidos, exceto a saúde, a educação e o desenvolvimento social. Há 3 semanas, o ministro anunciou outro corte do orçamento, mas desta vez no valor de 8,6 bilhões nas chamadas despesas discricionárias, que são aquelas cuja execução não é obrigatória. Os cortes atingiram as 2 pastas com maior orçamento, que são saúde e educação. A primeira teve um bloqueio adicional de 1,7 bilhão e a segunda 1,16 bilhão. Na educação, há 3 ações sem execução orçamentária. Uma delas, ao desenvolvimento social, previa o repasse de R$642 milhões para a educação básica, mas nenhum real até este momento foi executado. Outros 67 milhões também não foram gastos. Este valor está destinado para gastos com 2 rubricas, referentes à manutenção da educação infantil e à promoção dos direitos humanos. E olhe que este governo é chamado como pátria educadora. Em relação à saúde, 5 ações do governo federal para aperfeiçoar o SUS, no valor de 38 milhões, também não tiveram recursos aplicados. As ações são para a construção de unidades de vigilância sanitária em portos e aeroportos e para a atenção à saúde da população ribeirinha. Na área da segurança pública, que há pouco tempo o Major Olímpio aqui falou, e ontem nós votamos com uma larga maioria a redução da maioridade penal, a falta de execução afetou os presídios e delegacias. 9 ações, totalizando 31 milhões de reais, estão sem aplicação de recursos. As ações estão sob responsabilidade do Ministério da Fazenda e do Ministério da Justiça e fazem parte do programa Segurança Pública com Cidadania. Os projetos vão de construção de delegacias a modernização de fronteiras e sistema penitenciário. Ou seja, ao contrário do que o governo diz, as políticas públicas essenciais para a saúde, para a educação e para a segurança pública estão sendo afetadas pelas medidas de ajuste fiscal que foram ocasionadas pela incompetência da condução da política econômica deste governo que está pelos últimos 12 anos. Mais uma vez fico alerta, senhor presidente, o governo continua não cortando gastos onde deveria cortar.
penaliza a população de baixa renda, não cobra, não investiga a corrupção, a sonegação, nem faz cortes no desperdício. Mas vamos dar um foco maior na educação. Educação que é o pilar fundamental para o futuro de uma nação e que tem, talvez, na ironia desse governo, o lema Pátria Educadora. Só posso considerar, colegas parlamentares, como uma ironia do governo do PT chamar Pátria Educadora. Números revelam que boa parte das escolas de ensino básico, ou seja, de 1º ao 9º ano da Pátria Educadora da presidente Dilma, ainda não conta com o básico. Mais da metade das escolas, ou seja, 53%, não possui esgoto encanado. Quase 1/3 das escolas não tem rede de água. Mais de 1/4, ou seja, 26%, estão sem coleta de lixo. Somente 61% das escolas dispõem de acesso à internet e apenas 36% das escolas contam com biblioteca. 45% com laboratórios de informática e apenas 11% possuem laboratórios de ciência. Menos de 1/4 das escolas, ou seja, 24% possuem acessibilidade e somente 32% possuem quadras de esporte. É o que revela os dados contidos em todo o país coletado pelo Censo Escolar 2014. Os dados que apresento não são dados do meu partido, nem dados pessoais meus, são dados do Censo Escolar 2014. De 2010 a 2014, pouca coisa mudou em nosso país. O percentual de escolas com esgotos encanados, por exemplo, passou de 42% em 2010 para 47% em 2014. Já em relação à coleta de lixo, o percentual passou de 67% em 2010 para 74% em 2014. O percentual de escolas com biblioteca avançou de modestos 33% em 2010 para 36% em 2014. Em 2010, apenas 35% das escolas contavam com laboratórios de informática, percentual que atingiu apenas 45% em 2014. A acessibilidade também pouco avançou, passando de 14% em 2010 para 24% em 2014. Ou seja, senhores e senhoras que nos assistem nesse momento, o governo Dilma teve 4 anos para tentar mudar a realidade das escolas brasileiras. Isto é um momento onde não havia ajuste fiscal e cortes bilionários no orçamento da educação. Com o movimento e com o momento de crise e ajustes, esses avanços ainda serão maiores. Foram bloqueados mais de 9 bilhões de reais da educação, com cortes adicionais, como falei há pouco, de 1,16 bilhão de reais. Esta é a prática do governo, do PT e da Pátria Educadora. E nós ainda assistimos ontem aqui, deputados ligados à base contrários à redução da maioridade penal, defendendo investimentos na área da segurança, pois está aqui a realidade dos investimentos que os senhores e senhoras defensores deste governo querem fazer e estão fazendo. São 12 anos de governo. Os jovens que têm 16 ou 17 anos, eles tinham 4 anos ou 5 anos de idade quando esse governo assumiu o nosso país. Para concluir, senhor presidente, se a segurança pública, a educação estão falidos, a culpa tem um nome, chama-se Dilma Rousseff e o governo do PT.